Parece que está tudo mal. Eu costumo dizer que tinha a turma do amendoim no Palmeiras, agora é o amendoim cibernético, né? Que é o pessoal das redes É sociais. amendoenzo. Amendoim, nossa, melhor, Gabi. Amendoenzo. Vou adotar, tá? Não, Amendoenzo. Putz, é ótimo. E é bastante isso, né, gente? Porque, tudo bem, o Abel... Eu gosto muito do Abel. Acho que nas entrevistas ele erra, passa do ponto algumas vezes. Critiquei semana passada, que não é uma forma de responder à imprensa. Também critico quando a gente exagera e fica... Mas, enfim. Mas ele falou, hein, Duda? Acho que aí ele tem um pouco de razão, pelo menos nesse trechinho, né? Sim. E concordo. De fato, o Palmeiras entrega resultados, né? Isso. A gente vê o Palmeiras na final do Paulistão, ok. A gente pode dizer que o que apresentou estava aquém do que a gente esperava, mas não deixou de estar na final do Paulistão, que muitos times queriam estar, está na Libertadores, como muitos times queriam estar. Tem um Mundial pela frente, acho que, falando de projeto, o Palmeiras tem um ano pela frente, então, de fato, não adianta também o Abel cobrar que esse elenco demonstre tudo que tem para demonstrar em abril. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, falando de todas as competições que o time vai disputar. Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, Brasileirão, final do Paulista. Então, assim, a gente acaba esquecendo que é um Palmeiras que está disputando absolutamente tudo mais uma vez, né? Mais uma temporada. Acho que é isso. Ele também vai ter que pesar um pouco as críticas, porque o time tá encaixando, ele ainda não falou se fica pro ano que vem, se não fica, não dá essa segurança pra torcida. Falar um negócio de seleção de seleção brasileira, ele também falou, não teve contato nenhum. Então, assim, acho que tem essa crise, acho, mais por fora do que por dentro, de fato, né? Mas ele vai sempre viver em crise, porque a torcida se acostumou com o Palmeiras vitoriosíssimo, e é isso que todo torcedor quer, título, independente se ele tá ganhando ou não. É que na coletiva eu sempre vejo ele meio... Como é que fala? Grumpy, né? Ele tá sempre... É porque... Né? Pedras. Tipo... Caras e bocas enquanto ele é questionado. Você faz uma pergunta pra ele, ele te devolve com outra pergunta, tal. Ele dá uma porradinha, assim. Mas sabe o que acontece? Na minha visão, o que eu acho é que, assim... A torcida do Palmeiras é aquela coisa. Quando o time tá ganhando, a torcida fica mal acostumada. Então os torcedores de outros times falam assim, nossa, o Palmeiras não ia aguentar um dia sendo sei lá o quê... Mas é a mesma coisa que aconteceu com a torcida do São Paulo, por exemplo, na década de 2010, ali, 2000 a 2010. Ganhou tudo e tudo mais, e aí fica aquele negócio meio soberano e sei lá o quê, e aí a torcida fica insuportável, qualquer coisa é um motivo absurdo, e o resto em volta a gente fica, cara, que é isso, né? Os caras estão reclamando de barriga cheia. Mas é isso, aí quem é o torcedor ali de dentro fala assim, pô, mas a gente não pode também deixar os caras fazerem o que ele quiser só porque a gente ganha. Então eles ficam nesse limbo entre cobrar e cobrar muito, só que pro outro... Enfim, no final cada torcedor entende o que é o seu momento, só que assim, a torcida do Palmeiras normalmente tem a fama de ser o amendoim, o amendoenzo. O amendoenzo. É que o Twitter hoje em dia, gente... Então, o que vocês acham? Eu ia perguntar pra vocês, vocês três fazem um trabalho brilhante há um bom tempo, são super jovens, mas mandam muito bem. Eu costumava dizer, né? Pô, dão um poder exagerado para as redes sociais, é só uma fatia da pizza e ainda sem azeitona, né? Não sei o quê. Mas o que eu percebo é que a rede social em si mexe muito com os times. Sim. Mexe muito mesmo, gente? Eu acho que mexe. Porque a gente, acho que no futebol brasileiro, de forma geral, e aí o Palmeiras não está imune a isso, ainda que a Leila acho que tenta ir um pouco fora da curva nesse sentido. Ninguém tem muita convicção de nada, né? Os dirigentes. A Leila eu acho que é realmente quem mais foge da curva nesse sentido. Ela não tá nem aí se tá sendo criticada no na arquibancada com musiquinha da torcida, na rede social. Mas de forma geral, os dirigentes eles são muito suscetíveis ao que tá... Eles tomam decisão, acho que baseado em rede social. Muitas vezes eles usam veículos de imprensa, jornalistas e influenciadores, para testar, tipo, vamos ver se a aceitação desse nome, seja para técnico, seja para jogador, vai ser legal na torcida ou não. E aí já tá tudo errado, né? Porque o cara não tem convicção nenhuma. Ele vai fazer uma contratação ou uma demissão baseado nesse termômetro que a gente nem sabe quão fiel é, na verdade. A gente sempre fala isso na torcida do São Paulo, por exemplo, quando começou... Porque todos os últimos anos, né? Rogério, Carpini e agora o Zubeldia, é a mesma história. Eles... Provavelmente, pela média ali, o Zubeldia seria demitido na próxima rodada, mais ou menos, assim. Então, porque aconteceu isso nos anos passados, teve a mesma coisa, eliminado no Paulistão e tudo mais. E aí a gente sempre fala isso, que parece que às vezes começa a ventilar uns nomes aleatórios de treinador,
pra ver o que a torcida vai achar. Aham. Fala, Uma pesquisinha. Uma pesquisinha, assim, Tá. um termômetro, entendeu? Solta um Renato Gaúcho, agora não dá mais, enfim, tá no Fluminense. Solta um Tite, aí tem a parte da torcida que surta, a outra que fala, pô, mas seria legal. E aí, a partir disso, fala, pô, vamos ver, Vamos dá pegar pra gente aqui, ver o que a ali. gente pode fazer. Só que é isso, eu acho que realmente a rede social hoje em dia, tanto que a gente vê o problema de jogador mesmo sendo cobrado, e, enfim... Não, e o próprio Corinthians, né, Lucas e Duda? Quando na final do Duílio, começo do Augusto, lembra? Foi um tal de pega jogador e demite. Foi um período de quase um ano, 6 meses no final de um, 6 meses do outro, que foi uma loucura, né? Não, foi uma reformulação completamente doida e muito inflamada por rede social. social, Muito inflamada. Existem até algumas reportagens bem aprofundadas. A Gazeta acho que foi mais aprofundou nisso, o próprio Meu Timão, de denúncias que ainda estão sendo investigadas de influenciadores que teriam recebido vantagens do Augusto, por exemplo, Tá. para nas redes sociais defender esse início de campanha dele, Jesus, bater no é. Duílio. Então chegou num nível nada provado, mas está sendo investigado de que é um sistema, sabe? Aham. É meio doentio. E realmente é muito influente. Não é só essa gestão, no caso do Corinthians. O Duílio, salvo engano, quando ele contrata o Luxemburgo, naquela ocasião, ele fica muito perto de acertar com o Roger Machado, que estava sem clube, e hoje é considerado um dos treinadores com o melhor Talvez, trabalho um aqui dos no melhores. futebol Sim. brasileiro, assim, pelo que ele faz no Inter. Tem gente que gostaria de ver na seleção, por exemplo, nessa dificuldade de acertar com um grande nome e tal. E é um cara que o Duílio deu pra trás, ele chegou a acertar com o Roger Machado, ele deu pra trás pela rejeição da torcida. Tá. E assim, baseado em que critério que a torcida rejeita? É tipo Entende? vozes da minha cabeça. É, E aí você exatamente, vê que ele foi atrás do... E era uma ideia boa. Hoje, olhando assim pro trabalho que ele tá fazendo no Inter, pro que ele já ele tinha tá bem feito demais. antes, era uma ideia legal, muito mais interessante, muito mais atualizado do que o Luxemburgo. Sem E dúvida. ele decide dar um passo atrás e ir atrás do Luxemburgo, porque o Luxemburgo teve uma aprovação maior da torcida, mas baseado em quê? Eu acho que mais do que isso, né, o quanto a torcida e o peso da torcida hoje influencia politicamente dentro dos clubes, né? Porque aí, no caso, não é só a decisão de trazer ou não um treinador, de demitir ou não um jogador, mas o quão isso vai me deixar mais próximo ou mais distante da minha torcida e qual vai ser a relação a partir disso, né? Hoje, os dirigentes, em sua maioria, e posso dizer de que eu acompanho, em sua maioria preferem estar próximo das torcidas, né, Aham. do que ser adversários ali, porque sabem do peso que tem, não só nas arquibancadas, politicamente dentro dos clubes também a gente ainda tem torcedores e cada vez mais torcedores que se tornam sócios dos clubes e que participam ativamente da política do clube. Então, o quanto isso também influencia no dia a dia do próprio dirigente ali, de ter aliados ou não. Então, acho que pesa muito. E esse termômetro da rede social, ele também passa por essas pessoas, né, que são torcedores ou que são sócio-torcedores ali do clube, e isso acaba girando a roda de uma maneira que talvez não deveria, né? Verdade, talvez a Leila seja mesmo uma das exceções, né? Ah, não Ela tá tem, nem e ela aí. tem adversários, Briga mesmo, oposições muito grandes dentro do Palmeiras, e assim, de anos, né, não de agora, mesmo que o clube esteja em uma fase vitoriosa, e ela ainda consegue se sustentar ali dentro do clube como presidente.